You know, there's something that the Lord is building here among us. Sabe, Deus está construindo algo aqui no nosso meio. Something really, it's a preparation. Deus está nos preparando. There's a preparation from the Lord for us. Tem uma preparação do Senhor para a gente. And every preparation, E toda preparação, sometimes it brings chaos. algumas vezes traz um caos. Every preparation for something big that the Lord wants to do, Uma preparação por algo grande que o Senhor quer fazer. it feels like it comes with a chaos before that. Parece que tem um caos antes disso. So we cry out and we pray for revival and say, come, Lord, send your revival to us. Então a gente chama e a gente clama por avivamento e fala, Deus, manda o avivamento. But sometimes we're not really ready yet to what comes before that. Mas algumas vezes a gente não está preparado para aquilo que vem. But we're not afraid. Mas não temos medo. Amen? Amém? We're not afraid. A gente não tem medo. Yes. Amém. Let's go. Come on, somebody. Vamos. You excited? Está feliz? You happy? Está feliz? Even with all the problems that we're dealing with? Mesmo com todos os problemas que estamos lidando. Because joy, Porque a alegria it doesn't come from the circumstances. não vem das circunstâncias. Joy comes from the Spirit. A alegria vem do Espírito. Joy comes from the Spirit. A alegria vem do We Espírito. have to trust that. Temos que We confiar have to nisso. seek that. Temos que buscar If isso. we have the Holy Spirit in us, A gente tem o Espírito Santo dentro we da have to gente. find this deep inside of A gente us. tem que achar isso profundamente dentro da We have gente. to find what the Spirit is talking to us right now. Temos que buscar o que o Espírito Santo In está these falando last days, nesses dias. the Spirit is talking to O us. Espírito Santo está falando. Amen? Amém? Are you guys with me? Estão comigo? Say hey. Fala ei. Say hallelujah. Fala aleluia. Let's go, my friends. Daniel chapter 9, Daniel capítulo 9, verse 3. verso 3. You know what's happening here? Você sabe o que está acontecendo You aqui? know what Daniel is dealing with here? Sabe o que Daniel está lidando aqui? They are coming to this place of exile. Estão indo nesse lugar de exílio. And here, E aqui, Daniel Daniel is seeking the Lord for instructions. está buscando o Senhor por instruções. He doesn't know what to do because Babylon is taking care of everything and taking them. E ele não sabe o que fazer porque Babilônia está tirando tudo deles e pegando eles. So he doesn't know what to do, so he's crying out. E eles não sabem o que fazer, então And- ele está clamando ao And Senhor. he knows that this is a consequence for the people E ele sabe que isso é uma consequência para as pessoas. because aquele they povo, abandoned God. porque eles abandonaram o Senhor. And now they have to deal with the consequences. E agora eles têm que lidar com as consequências. So the land right now and the people right now is cursed. Então a terra agora está com a maldição. I want you to get this. Então eu quero que você pegue isso. The land and the people are having consequences because they were cursed. They abandoned God and move away from God. A terra está com consequências porque eles abandonaram o Senhor e saíram da presença do Senhor. But every time that these kind of things happen, Mas toda vez que esse tipo de coisa acontece, every time that a curse is over a land or over a people, toda vez que uma maldição está sobre uma terra, sobre um povo, God will always raise the man o Senhor sempre levantará um homem to intercede and to pray for these people and to bring redemption to these people. para interceder e para orar e trazer redenção a esse To povo, bring redemption to this land. para trazer redenção para essa Because the terra, land, just like the people, porque essa terra, como o povo, are crying out for justice, estão chamando por are justiça, crying out for righteousness. estão chamando para a justiça You do Senhor. see, when the blood of Abel falls in the land, in the ground, A gente vê quando o sangue de Abel cai na terra, the word of God says that the earth was crying about the blood of Abel. a palavra fala que a terra estava clamando pelo sangue de Abel. You see that? Você vê isso? So the land was cursed. Então a terra estava But com God will maldição. always raise a man to intercede for this land. Mas o Senhor sempre levanta um homem para interceder You guys getting por essa this? terra. We're just starting. Vocês entendem? A gente só está começando. So Daniel is this man here in this situation. Então Daniel é esse homem nessa situação. See he's what he was praying here. Vamos ver o que ele está orando aqui. So I turned to the Lord God and pleaded with him in prayer and
petition. Então eu virei para o Senhor e eu pedi. 3. Em sinal de tristeza eu vesti uma 9:3. Em sinais de tristeza eu vesti uma roupa feita de pano grosseiro. Gente, In fasting and in sackcloth and ashes. ok, perfeito. Em cinza deixei de comer e orei com fervor ao Senhor, fazendo-lhe pedidos e súplicas. I prayed to the Lord and I confessed, Lord, the great and awesome God who keeps his covenant and love with those who love him and keep his commandments. Orei ao Senhor, meu Deus, e fiz a seguinte confissão: Senhor Deus, tu és grande e poderoso, tu guardas a aliança que fizeste com os que te amam e que obedeçam os teus mandamentos, e sempre lhes dá provas do teu amor. Verse 5. Verso 5. We have sinned and done wrong. Temos cometido pecados e maldades. We have been wicked and have rebelled. Fizemos coisas que nos revoltamos contra ti. We have turned away from your commands and laws. Desobedecemos a tuas leis e os teus mandamentos. We have not listened to your servants and prophets who spoke in your name to our kings, our princes, and our ancestors, and to all the people of the land. Não demos atenção aos teus servos, os profetas que falaram o teu nome, aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados. So you see, Daniel was not praying for that people. E sabe, Daniel não estava orando para essas pessoas. Lord, forgive these people. Não estava orando, Deus, perdoa essas pessoas. Daniel was praying, Lord, forgive us. Daniel estava orando, Deus, nos perdoa. We stepped away from you. A gente que saiu fora de ti. We have sinned. A gente que pecou contra ti. So intercession is not talking and praying for him. Então oração não é só falando sobre a pessoa. Intercession was praying for us. É sobre orando para todos. I take part of your sin and your problem. It's mine now. O seu problema é o meu problema, o teu pecado é o meu pecado, e agora eu estou parte disso. See, he didn't have any problem with God. Ele não teve nenhum problema, Daniel não tinha problema com o Senhor. Daniel was maybe the righteous man in that whole land. E Daniel era um homem de The righteous man, the righteous. era um homem de Correct. um homem correto, sim. Naquela terra, In that whole land. naquela terra But toda. he was saying, my sin, we sinned. E ele estava falando que era o nosso pecado. And then the Lord looks at him. E depois o Senhor olha para ele. In verse 20. Em verso 20, While I was speaking and praying, enquanto eu estava falando e orando, confessing my sin and the sin of my people Israel, e a confessar os meus pecados e também aos do povo, and making my request to the Lord my God for his holy hill. e a fazer ao Senhor meu Deus as minhas súplicas em favor do seu monte And, santo. and you know this moment because we all talk about it a lot. A gente conhece esse momento porque a gente fala muito sobre isso. While I was still in prayer, Gabriel, the man I had seen in the earlier vision, came to me in swift flight about the time of the evening sacrifice. Ainda estava orando quando Gabriel, o mesmo anjo que já tinha visto na visão, veio voando rapidamente e parou perto de mim. And he instructed me and said to me, Daniel, I have now come to give you insights and understanding. Eram 3h e a hora do sacrifício da tarde. Ele disse, Daniel, eu vim explicar o que dizer a visão. As soon as you began to pray, a word went out. Listen to this. As soon as you began to pray, a word went out, Logo que você começou a orar, Deus entendeu o seu pedido. which I have to come to tell you, for you are highly esteemed. Therefore, consider the word and understand the vision. Deus o ama muito e por isso me mandou explicar a visão. E você, portanto, preste atenção e procure entender o que eu vou dizer. See how important it is. Vê quão importante isso When é. he says, as soon as you began to pray, Ele fala quando você começou a orar. we need people that starts to pray. A gente precisa de pessoas que começam a orar. When he started to pray, Quando começou a orar, a resposta, the word went out. a palavra foi fora. The answer went out. A resposta foi As fora. soon as he started to pray, the answer was ready for him. Assim que ele começou Hey, a orar, a resposta já Come estava on, pronta. guys. As soon as he started to pray,
the response, the answer of God was ready for him. Quando ele começou It a was orar, a ready. resposta já estava pronta para ele. It was ready. It was ready. Já estava pronto. So you see, Então você vê, it was all ready for him. já estava tudo pronto The para Lord ele. just needed somebody that entered into this, you know, into this place between the people and the will of God. Somebody that could intercede for these people. E Deus só precisava de alguém para entrar naquele meio entre a vontade do Senhor e entre o povo. Alguém para interceder para aquele povo. Come on, somebody. You Vamos, guys gente. understand so far? Vocês Calm entendem até down. agora? It's gonna get better. Então calma, vai ficar melhor agora. Daniel 10, E Daniel 10, verse 12. verso 12. Then he continued because the angel gave a lot of instructions for him, right? The Lord gave a lot of instructions during the chapter 9. Então Deus deu muitas instruções naquele capítulo 9. So in Daniel 10, Então em Daniel 12, verse 12, he continued. verso 12, ele vai falar que ele continuou. Do not be afraid, Daniel, since the first day that you set your mind to gain understanding and to humble yourself before your God, your words were heard, and I have come in response to them. Não fique com medo, Daniel, Jesus. pois Deus ouviu a sabedoria desde a primeira vez em que você se humilhou na presença dele, e fim de ganhar sabedoria, eu vim a resposta da sua oração. Yeah. But the prince of the Persian kingdom resisted me 21 days. Then Michael, one of the chief princes, come to help me because I was detained there with the king of Persia. O anjo protetor do reino da Pérsia lutou contra mim durante 21 dias, mas Miguel, um dos anjos-chefes, veio me ajudar, pois estava lutando sozinho contra os reis da Pérsia. Now I have come to explain to you what will happen to your people in the future, for the vision concerns a time yet to come. Agora eu vim explicar a você que vai acontecer com o seu povo, pois essa visão é a respeito de coisas futuras. Yes. So the answer was ready. Então a palavra, a resposta já estava pronta. But even though there was resistance to the word to get to Daniel, Mesmo assim tinha uma resistência para a palavra chegar até Daniel. there was the spiritual resistance of the land. Então era uma resistência espiritual da terra. There was the spiritual resistance of the land. Tinha uma resistência espiritual da terra. You see, it was a princess. It's not real princess, you know, like man. It Então, was a princess. Então esse principado da princess. principle. Principal. Yes. It was principles. Principality. Thank you. It was princess. It was. So they were resisting Então for the eles word to come because when the word came, então estava resistindo à palavra porque quando a palavra chegou, this word was the answer of God to the cry out of Daniel. a palavra era a resposta daquilo que Daniel estava clamando. And these words would bring deliverance, transformation, life to the people that was waiting for God. E essa palavra ia trazer vida para as pessoas que estavam esperando no Senhor. So why there is resistance when you're praying about something more than yourself? Então por que tem resistência quando você está orando por algo que é muito maior que você? Every time you are interceding or praying or making something for God in the land that God called you to do, Então todas as vezes que você está intercedendo e orando por algo que Deus te chamou a fazer, you have to expect for resistance. você tem que esperar por resistência sobre a terra. He won't give you, you know, the principalities of this land. They won't give you for free. Os principados dessa terra não vai te entregar de graça. You're bringing something precious, transformation for the land. Você está trazendo transformação para a terra. Algo precioso. But you see, he was a people that was from outside. He was a people that was from outside of this land. Mas ele era uma pessoa que era fora dessa terra. One day, Pastor Andre was preaching, E um dia, pastor André estava pregando. and he said something that was really important for Que us. ele falou algo para a ação. He said, you cannot deliver somebody from a system if you're inside it.
Você não pode libertar alguém de um sistema se você está dentro desse You're sistema. just able to deliver somebody that is inside a system, a closed system, if you're outside of the system. Você só consegue libertar um povo que está dentro do sistema, estando fora do sistema. So why God takes people from outside of the land and bring them inside the land to deliver this land? Because it's not possible. If you're inside, it's really hard for you to. You can try, but it's really hard. So we see the Lord moving in that way. Então por isso que Deus ele traz pessoas de fora para dentro do sistema, dentro da terra, And maybe para you que are just like traz me. liberdade na terra. And maybe you are just like me. E talvez você é como eu. You came from another country. Talvez você veio de outro país. Maybe you live here for a long time, but you came from another country. Talvez você morou aqui por muito tempo, mas você veio de outro país. You know, this word is for you. Mas essa palavra é para você. But it's not only for you. Mas não é somente para você. It's for the people from the land as well. É para as pessoas que estão na terra também. Amen? Amém? Amen? Amém. Why? Mas You por see, quê? you see here in Leviticus chapter 19, you don't have to open it, Em but you Levíticos, can write it down. capítulo 19, Verse 33 says, Você não when precisa abrir. a foreigner resides among you in the land, do not mistreat them. quando o estrangeiro está com você na sua terra, não trata-os mal. The foreigner residing among you must be treated as your native born. O estrangeiro tem que ser tratado como se fosse um local. Love them as yourself. Ame-o como você mesmo. For you were foreigners in Egypt. Porque vocês foram estrangeiros no Egito. So you see, that is really funny. Mas isso é muito engraçado. Because we are talking real here, right? Porque a gente está conversando real This aqui. is not just a theology. Sabe, isso aqui não é somente This is something that teologia. is happening right now. Mas isso aqui é algo que está acontecendo agora. People are being persecuted. We're dealing with people that last weekend was here with us. Pessoas estão sendo perseguidas. A gente está lidando com pessoas que semana passada estava aqui com a Our gente. friends, Amigos our nossos. family A famílias that was nossas here with us. que estava aqui com a gente. They're not here anymore. Mas eles não estão aqui mais. They will be soon, Eles vão estar aqui em but breve. not yet. Mas não ainda. But not yet. But they will be here Mas soon. eles vão estar aqui em breve. So we're talking real here. Mas a gente está falando Alright. real aqui. We're not just, chit-chatting. We're talking real Na here. verdade, a gente não está conversando uma conversa à toa, mas a gente está conversando realidade aqui. So you see, this is happening right now. Mas isso está acontecendo agora. And we feel like anybody feeling that you're not welcome here. E tem alguém aqui sentindo que eles não estão bem-vindos neste lugar? Anybody? Tem alguém comigo? Anybody feeling like you're not welcome here anymore? Que você não é mais bem-vindo neste lugar? And I'm not talking only about, I'm talking about any situation that you can be. E eu não estou falando sobre Status, somente os assuntos, any os situation that you assuntos, can mas pode ser qualquer, be. Immigration status, I don't care. pode ser qualquer situação, Any pode, situations. vai além do seu They're status getting everybody. migratório, mas está sendo todo They're mundo, getting green card holders. mas está sendo pessoas que têm green card, They're getting citizens. mas está sendo pessoas que são cidadãos, They are the most democratic people you've ever seen. são as pessoas mais democráticas, They're getting everybody. está sendo todo mundo. All right? You with me? Você está junto comigo? So you start to feel like the land doesn't want you here anymore. Você começa a sentir como a terra não quer você mais aqui. And that's not a problem only for the E immigrants. sabe, isso não é só um problema só para os imigrantes. That's a problem that everybody needs to understand now. Isso é um problema que todo mundo tem que entender. Because this is more spiritual than you can imagine. Porque isso é muito mais espiritual que a And gente pode entender. why am I saying this? Because sometimes we have some of some friends, some people that we know that's like they live here for 20, 30 years and they like lose the compassion. Eu estou falando isso porque a gente tem pessoas que moram aqui por 20, 30 anos e eles perdem a compaixão, They lose the empathy. eles perdem a empatia. Like you are not Brazilian anymore. Como Since você you não live é- here for 20 years. Como você não é mais brasileiro porque você está aqui por 20 anos. And the Lord is saying, hey, don't forget where you came from. Mas o Senhor está falando, não esqueça de onde que você veio. Do not forget. Não esqueça. And even for the people in the land, E ainda para as pessoas que estão na terra. the land and needs somebody from inside
that will receive and take care and love and protect the ones that are coming from outside. A terra sempre precisa daquele que está dentro para proteger aqueles que estão do lado de fora, vindo do lado de fora. You see, David was running. Sabe, Davi estava correndo. David was running away because the king and the whole kingdom wanted to kill him. Sabe, Davi estava correndo porque o reinado todo queria matá-lo. But even though inside he had one person Mas dentro do reinado ele tinha uma pessoa that was protecting him, que estava protegendo ele. that was Jonathan. E aquele era Jonathan. He was protecting him. E ele estava protegendo Davi. So if you're not an immigrant, Então, se você não é um imigrante, you are here to protect the people that will bring healing to the land você está aqui para proteger as pessoas que estão trazendo cura para a terra. and be part of this healing. E ser parte dessa cura. You guys with me? E você está entendendo You guys comigo? understanding so far? Você está entendendo This is comigo? real. Isso é real. So, let's keep going. Então vamos continuar. What you feel in this situation E o que você sente nessa and situação? what we started to feel E o que a gente começou a sentir during these last days, you see the construction of what God is doing. nesses últimos dias, você vê a construção daquilo que Deus está fazendo. 2 weeks ago, we had a man here, 2 semanas atrás a gente teve um homem a aqui, prophet from the Lord, from another nation as well, profeta do Senhor de outra nação that God também, sent to us here que Deus mandou para ele, para a gente aqui, to release one word over us, para trazer uma palavra over sobre us. Church. ou entregou uma palavra de avivamento sobre a Who gente. received that? E quem recebeu essa Who palavra? understand that you carry a seed of revival in your hands? Quem entendeu que você tem uma semente de avivamento na sua mão? In your hands and in your heart. Na sua mão e no seu coração. You carry a seed of revival. Você tem uma semente de avivamento? Amen. Glory to God. Amém. Glória a That's Deus. amazing. I want to see that. Isso é maravilhoso. Eu I quero want ver to isso. see that. Eu quero ver. Hallelujah. Aleluia. But in the next week, Mas na próxima semana, Pastor Andre brings a word that is really challenging for everybody. Pastor André traz uma palavra que é bem confrontosa para todo mundo. Talking about breaking down the idolatry in our E lives. falando sobre quebrando a idolatria na nossa vida. There's no way to bring revival over a fundament of idolatry. E não tem como trazer avivamento com a idolatria. Yes, there's no fundament. E não tem esse fundamento de idolatria. So Não we tem have to como break ter it down. fundamento. Então a gente quebra essa idolatria. So we can bring the real revival, the glory only to God. Para a gente trazer o avivamento real e a Amen. glória somente para o Senhor. Amen. Amém? So we were getting ready. We received the word. We came here. We cried, and we were expecting for something really amazing to happen. Então nos preparamos, a gente veio aqui, a gente começou a chorar, a gente começou a adorar, e estava esperando algo maravilhoso acontecer. The first sign Mas o primeiro here, the first sign o primeiro sinal of revival de avivamento is repentance. é arrependimento. When repentance comes Quando é arrependimento, vem in the spiritual realm. no mundo espiritual. You guys agree with me? Vocês concordam comigo? You guys agree with me? Vocês concordam? Where there's repentance, Quando tem arrependimento, something is shaken in the spiritual realm. tem algo mudando no mundo And espiritual. that really happened. E isso realmente muda. Because this Monday morning E segunda-feira de manhã was crazy. foi loucura. And then from that on, E depois disso, many things happening. tem várias coisas que começou a acontecer. A lot of things happening. Muitas coisas que Bad estão news, acontecendo. bad news, Só bad notícias news, más, bad perspectives, só perspectivas bad más, situations. situações que são más. And we started to pray and say, Jesus, what is happening? E a gente olha e fala, Jesus, o que está acontecendo? What door did I open, Jesus? Que porta que eu abri, Senhor? My God, Meu Deus, what's going on? o que está acontecendo? But then the Lord started to talk this. Mas o Senhor começou a falar. And he started to say, the land wants to spit you out. The land wants to spit you out. A terra quer te cuspir para fora. Yes. And then this word started to come really deep in my heart. E essa palavra começou a vir no meu coração. The land wants to spit you out. A terra quer te cuspir para fora. Why? Por quê? Spiritually speaking, Espiritualmente falando, the principalities recognize what is happening. os principados, eles entendem o que está Maybe acontecendo. we were asleep or not aware of what's happening.
Talvez a gente estava dormindo e não estava entendendo o que estava The realm knows what is happening. E o mundo espiritual sabe o que está acontecendo. The Lord would always send people to bring deliverance for the land. E Deus sempre trará pessoas para trazer cura para a terra. So something was shifted, something was happening. Então algo está mudando. And the land recognizes that E a terra reconhece isso. and wants to spit you out. Ela quer te cuspir para fora. You see that? Você conhece, You understand você that? vê isso. You see, I was thinking about it. Então eu estava pensando sobre isso. When the land wants to spit you out, Quando a terra ela quer te cuspir para fora. one of the situations, Uma das situações, when you're prospering too much. quando você está prosperando muito. No, you're prospering too much. Não, quando você Enough. você já prosperou o suficiente. Você está prosperando muito. Você está sim. Yeah. You're prospering too much. Yes. Genesis 26:12. Gênesis 26:12. No, that's okay, my friend. That's okay. Want to switch? No, let's keep this way. Primeira vez Right. traduzindo em português, gente. Yeah. No, it's perfect. So Genesis 26, verse 12. So, Gênesis 26, verso 12. I want to just talk to you about this. Então eu quero falar com você sobre isso. So Isaac was there in that land. Então Isaac, ele estava ali naquela terra. He was planting and he was prospering too much. Ele estava ali prosperando muito naquela terra. He had many flocks and herds and servants. And then, Servos e os filisteus começou a ter inveja dele. and then the verse 15. E a gente vê em verso 15. So the wells of his father's servants had dug in the time of his father Abraham. The Philistines stopped up, filling them with earth. Então, os poços que foram cavados pelos servos e do pai dele, Abraão, os filisteus pararam e cobriram ele com terra. You remember in that day, the pastor, the prophet, he said about the wells, right? Você lembra que naquele dia que o pastor veio aqui, ele falou sobre os poços? And we would dig the wells. You remember this word? E que a gente ia cavar os poços. Você We lembra would dessa dig palavra? the wells. Que vocês cavarão nos poços. That was exactly what Isaac was doing. He was digging the wells. E você vê que Isaac, ele estava fazendo exatamente isso. Ele estava cavando no poço. But every time he did that, Mas todas as vezes que ele fez isso, every well, it came water from it. todo o poço começou a vir água. And then the Philistines was going crazy, Yes. mad, and closed it. E os filisteus, eles estavam com raiva, então eles começaram a fechar os poços. And then, verse 16, E aí, verso 16. Abimelech said to Isaac, "Move away from us. You have become too powerful for us." E Abimeleque, ele virou para Isaac e falou assim: sai da gente aqui. Você começou a ser muito poderoso para estar aqui com a gente. Yeah. So he was doing good in the land until the point that he became too prosperous. Então ele estava fazendo bem na terra até um ponto que ele começou a ser muito próspero na terra. Then the land and the governors of the land put him out. Situation. A gente tem uma segunda situação. When you're bringing deliverance and prejudicing the economy. Quando você está trazendo Deliverance, Quando você está trazendo libertação ao prejudicando a economia. Yeah. And bringing a hard time to economy. E quando você está começando a trazer um tempo ruim para a economia. Yeah. You remember in Matthew 8, Então você lembra em Mateus 8. Jesus sent the wicked, the bad spirits to the pigs. Então Jesus, ele manda o espírito maligno para os porcos. And then the pigs, they jump into the water. Então and os die. porcos, eles pulam dentro da água e morram. You see, it was a person that was delivered. Você vê que é uma pessoa que foi libertada. A person that was free now. A pessoa foi libertada agora. But the land sees that. Mas a terra, ela vê isso. And they come to Jesus and say, "Please, get out of our region." Aí eles vão até Jesus e falam assim: por favor, sai da nossa região. Yeah. It was not about, what good Jesus could do. Então não era sobre aquele bem que Jesus podia fazer. It was how bad you are for our economy. Era tão mal que você era para a nossa economia. So get out of here. Então sai daqui. The land was spitting him out. A terra estava cuspindo ele para fora. Just like in Acts chapter 16. Então a gente tem Atos capítulo 16. That was another situation.
Outra situação, There was a lady, uma mulher, uma escrava que tinha um espírito que falava sobre o futuro, adivinhava o futuro. and she used to earn a lot of money from her owners E isso ela usou para ganhar muito dinheiro das pessoas que era dono dela, with this fortune teller, right? como meio que lendo o futuro. And then she was following Paul Então ela estava seguindo Paulo and saying right behind him, saying, "Wow, this is a man of God. This is a man of God. This is an anointed of God." e ela estava atrás de Paulo e falando: ele é um homem de Deus, ungido do Senhor. So you see, she was well recognized in that land. Então ela era bem conhecida naquela terra. So everything that she used to say was taken, serious by the people. Então tudo que ela falava era muito sério para o povo. So she was saying a truth about Paul. Então ela estava falando uma verdade sobre Paulo, But Paul was aggravated with that. mas Paulo ele estava irritado com aquilo. Then he said, "Enough." E ele falou: o suficiente, já chega. And he said, "Spirits, get out of him." E ele falou: o espírito saia dela, o demônio saia dela. And she was free. E ela estava livre. But that was bad Mas isso era muito mal, because the people that was getting money with her, porque as pessoas que estavam ganhando dinheiro com they ela, got mad. eles ficaram irritados. So they came after Paul and they, you know what happened. Então eles perseguiram Paulo e você sabe o que aconteceu. They seized Paul and Silas and dragged them into the marketplace to face the authorities. Então eles levaram Paulo ali no mercado para ver as autoridades. So you see, there was people that was coming deliverance and freedom to the land. Então tem pessoas que trazem verdade e libertação na terra. But that was not good for the economy of the land. Mas isso não era bom para a economia da terra. Sometimes when you're establishing the kingdom, Muitas das vezes quando você está estabelecendo o reino, you will not necessarily agree with what the land expects. muitas vezes você não concorda com aquela terra, com aquilo que aquela terra concorda. Right? Sometimes you're going to have a little trouble. Muitas vezes você vai ter um problema. Third situation, when you're laying the truth. E a terceira situação é quando você está colocando a verdade. See here in Matthew chapter 10 verse 11 to 20. This one I want to read with you. Então a gente quer ler Mateus capítulo 10, verso 11 a 20. Can you open there? Open your Bible. Vocês podem abrir a Bíblia, por favor? Just for you to know that I'm telling the truth. Só para vocês verem a verdade. I know that you trust me, Sei que vocês confiam em mim, but let's read together. mas vamos ler juntos. Amen. Amém? If you find it, say amen. Se vocês acharem, fala amém. If you didn't, say he-man. Se vocês não acharem, fala amém. Matthew chapter 10 verse 11 to 20. Mateus capítulo 10, verso 11 a 20. All right? Okay, let's read together. Então vamos ler juntos. Whatever town or this is instructions of Jesus, let me say that. This is instructions of Jesus to his disciples. Isso é a instrução de Jesus. Whatever Os town discípulos dele. he was sending them. Ele estava mandando eles. So he was telling this. Whatever town or village you enter, Quando entrarem numa cidade, search there some worthy person and stay in their house until you leave. procura alguém que queira recebê-los e fica hospedados na casa dessa pessoa até ir embora daquele lugar. As you enter the home, give it your greeting. Quando entrarem numa casa, digam que a paz esteja nessa casa. If the home is deserving, let your peace rest on it. Que a paz esteja nessa casa. If it not, let your peace return to you. Se as pessoas daquela casa receberem vocês bem, que a saudação da paz fica com elas. Mas se não receberem bem, retirem a saudação. If anyone will not welcome you or listen to your words, leave that home or town and shake the dust off your feet. E se alguém, alguma casa ou cidade, as pessoas não quiserem recebê-los, nem enviá-los, saem daquele lugar e na saída sacode um pó das suas sandálias, como sinal de protesto contra aquela gente. Truly I tell you, it will be more bearable to Sodom and Gomorrah on the day of judgment than for that town. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. No dia do juízo, Deus terá mais pena das cidades de Sodoma e Gomorra que daquela cidade. See here, this is really important. Então você vê aqui que isso é muito This importante. is really important. Isso é muito importante. You remember I was telling you
the Lord will always raise somebody. E lembra que eu falei que o Senhor sempre levanta alguém? God could do that alone. Você acha que Deus pode fazer isso só? Well, of course, He could deliverance, Claro que Ele pode fazer sozinho. but He chose to use His people to bring deliverance and freedom and change the nation. Mas Ele escolheu o povo dele para trazer liberdade, You see, mudar uma nação. I was thinking about it. Eu estava pensando sobre isso. God could, deliver and free the city of Nineveh by Himself. E sabe, Deus conseguia libertar Nínive sozinho. But anyway, He pushed with Jonah until he surrendered and go there and pray and preach for the people. Mas ele insistiu com Jonas e até Jonas se rendeu e foi ali, libertou o povo e conversou com o povo. So the people could be redeemed. Para que o povo podia ser Why is that? reconciliado com o Senhor. Why is that? Mas por quê? Because God, He can do this by Himself. Sabe, Deus ele pode fazer isso sozinho. But He wants to use people to do that. Mas ele quer usar o povo para fazer isso. He junto. wants to raise His people to bring this to bring this redemption to the land. Ele quer usar o povo para trazer uma redenção para a terra. He insisted with Jonah, Ele insistiu com Jonas, just like He insisted to use Daniel to bring redemption to the people. como ele insistiu com Daniel para trazer redenção para o Just povo. like He was insisting to the disciples to carry the gospel to all the lands. Como ele insistiu com os discípulos para trazer o evangelho a toda a terra. You see, I see two things here that is amazing. E eu vejo algo aqui que é maravilhoso. One of them E um deles is the power that you carry, é o poder que você carrega. because you carry Jesus and the glory of God. If you come into this city, if you go to the city, E aqueles homens falavam, se você for até a cidade, Jesus is telling to them, if you enter the city, e Jesus está falando para aqueles homens, se você for até a cidade, if they not receive you, se eles não te recebem, go and shake the dust of your feet, vai e tira o pó das suas sandálias, and I will bring judgment to this people. e eu vou trazer julgamento para esse You povo. see, an act of a disciple Você vê um ato de um discípulo, could bring judgment for the city, the whole city. pode trazer um julgamento sobre a You cidade understand toda. that? Você entende isso? You see how deep that is? Você vê quão profundo que isso é? That's what He was saying. E isso que ele estava falando. If you get into the city carrying the gospel, Se você for até uma cidade trazendo o evangelho, and that people reject the gospel that you're carrying, e aquele povo rejeita o evangelho que você está carregando, shake the dust off your feet, tira a poeira da sua sandália. and I will bring judgment to that people. E eu vou trazer julgamento sobre aqueles. You guys understand that? E vocês entendam isso? You see, E você vê, when the land is trying to spit you out, quando a terra está tentando cuspir você para fora, the thing you really want to do, a the coisa, thing that you really want to do a coisa que você quer fazer is to shake the dust off your feet. é tirar o pó do seu pé, sua sandália. For many times in these last years, Por muitas vezes nesses últimos anos, meu desejo mais profundo era, you know what? sabe o quê? This land doesn't treat me well. Essa terra não me trata bem. So die in your sins. Então morra nos seus I pecados. don't care about you anymore. Eu não tô nem aí mais com você. Explode. Vai, se explode. Anybody feel like this? Tem alguém que se sente assim? You know, when I was stolen my money, Sabe, quando roubaram meu dinheiro, the thing I wanted the most uma das coisas que eu mais queria was bring judgment to this city, to this place. era trazer julgamento nesse lugar. The thing I wanted the most A coisa que eu mais queria was to shake the dust off my feet and say, you know what? Die in your sins. I don't care. I'm gonna go out and live my life in my country. era tirar o pó dos meus pés e falar assim, vai, morro nos pecados, vou viver a minha vida no meu país. For many times I wanted that. Muitas vezes eu queria isso. For many times I desired that. Muitas vezes meu desejo era isso. You know what? You know what? Sabe o quê? I don't want this anymore. Eu não quero mais isso. You don't deserve me. Você não me merece.
You don't deserve the price I pay. E você não merece o preço que eu paguei. You, land. Você, terra. Only you know the price you're paying to be here. Mas só você sabe o preço que você paga para estar aqui. Only you know the price you're paying to trust. Só você sabe o preço que você paga para confiar. Only you know the price you pay to believe again. Só você sabe o preço que você paga para acreditar de novo. We know. A gente sabe. And when the land tries to do that to you, E quando a terra tenta fazer isso com você, what the land really wants, what the principalities really want, o que os principados e a terra realmente querem is that the judgment of God come to the land. é que o julgamento de Deus vem para a terra. This is what they want. Isso é o que eles querem. This is what they really want. É isso que eles realmente querem. You have to decide who you want to agree with. Mas você tem que decidir com quem você quer concordar. You came here for a reason. Você veio aqui por uma razão. We're not playing church anymore. A gente não está brincando de igreja mais. We're not playing church A anymore. gente não está brincando de igreja If you want to mais. play church, you can play somewhere Se else. você quer brincar de igreja, você pode brincar em outro lugar. We don't want to play anymore. A gente não quer brincar mais. Your prayer A sua oração has power. tem poder. Your prayer Sua oração has redemption. tem rendição. Your prayer, A sua the oração. prayer of the people of God has transformation, has revival. A oração do povo de Deus tem avivamento e transformação. But you're hurt. Hold it. You can hold it Mas você não pode segurar if you're hurt. se você está machucado. You can hurt if you can hold it if you're hurt. Você pode segurá-lo se você está machucado. What the principalities want the most E o que os principados querem mais is that the word in 2 Chronicles chapter 7 é que a palavra em 2 Crônicos, capítulo 7, doesn't happen. não aconteça. You see here, Você ver aqui, if my people se o meu povo, who are called by my name que são chamados pelo meu nome, will humble themselves se humilhar and pray e orar and seek my e face ver a minha face and turn from their wicked e ways, sair dos maus caminhos deles, then I will hear them from heaven. eu escutarei-los dos céus I will forgive their e eu sins perdoarei os pecados deles and I will heal their land. e eu sararei a sua terra. What the principalities want you to do E o que os principados querem que você faça is to shake the dust off your feet. é que você vai e tira o pó do seu pé. But what the Lord expects from you Mas que Deus espera de você is to believe in His word, é para acreditar e crer na palavra dele, is to believe that He sent a people to bring redemption to this land. é acreditar que ele trouxe um povo para trazer redenção nessa terra. Even though the land is trying to spit you out, Mesmo assim, se ela vai ser machucado, you know you can take everything from me. você pode tirar tudo de mim. You want my money from me? You can take Se it. você quiser meu dinheiro, você pode ter meu You dinheiro. want more of me? You can take Se it. você quer mais de mim, pode ter. You can steal something from me? You can take it. Você pode roubar algo de mim, você pode ter. I will not be offended. Mas eu não vou ser ofendido. I will not be Eu scared. não vou ter medo. I will not be afraid. Eu não vou ter medo. I'm here for a Eu purpose. estou aqui por uma razão. I am here to bring healing to this Eu land estou aqui para trazer cura para because essa I terra. am His people. Porque eu sou o povo And dele. the Lord says, if my people who I call by my name, E o Senhor fala assim, o meu povo que eu chamo pelo nome, if they humble se eles yourselves, se humilharem, I will come. eu virei. I will hear them. Eu escutarei. I will forgive their sins. Eu perdoarei os pecados. Just like Daniel was crying out, Lord, forgive our sins because we sin against you. Como Daniel estava falando, Deus perdoa os nossos pecados porque a gente pegou. Just like that. He was saying, Lord, you forgive our sins. Lord, Deus perdoa os nossos pecados porque a gente pecou And contra o Senhor. I will heal their land. E eu sararei a terra. Verse 15.
Now my eyes will be open and my ears attentive to the praise offered in this place. E o verso 15, agora meus ouvidos estão abertos, meus olhos estão come abertos, on. meus ouvidos estão abertos, meus olhos estão abertos para esse lugar. I have chosen and consecrated this temple. Eu escolhi para esse templo. My eyes and my heart will always be there. Meus olhos, meu coração sempre estarei ali. This temple, Esse templo, this temple. esse templo. I will be there in this temple. Eu estarei ali nesse templo. My eyes are open, my ears attentive Meus ouvidos estão atentos, meus olhos abertos to the prayers offered in this place. pelas as orações que são oferecidas nesse lugar. Oh, Jesus. The land is trying to put you out. E a terra está tentando cuspir você para fora. The land wants you offended. A terra quer você ofendido. The land wants you hurted. A terra quer que você seja machucado. But the Lord expects you to be a voice in this place. Mas Deus espera que você seja uma voz neste lugar. To be a voice of healing in this place. Seja uma voz de cura neste lugar. Ah, Jesus, we won't let go. Deus, a gente não vai parar. We won't stop. A gente não vai parar, Senhor. We won't stop. A gente não vai parar. If we have to cry Se a gente precisa chorar inside a prison, dentro de uma prisão, we're going to do it. a gente vai fazer isso. But we're going to bring healing to this Mas a land. gente vai trazer cura nessa terra. Somebody here with me. Alguém está aqui comigo? God knows the prices you're paying. Deus sabe o preço que você tem pagado. God knows the fears you have. Deus sabe os medos que você tem. But you have to be sure what you're doing here Você tem que ter certeza daquilo que está fazendo aqui. until the Lord come. Até o Senhor vem. We'll cry out. A gente vai começar a We'll clamar. establish the A kingdom. gente vai estabelecer o reino. We'll be the difference. E vai ser a diferença. We'll change A everything. gente vai mudar tudo. We'll cry out E a gente chorará until He clamará comes. até Ele vir. Maybe you're dealing with a lot of bad things this week. E talvez você está lidando com muitas coisas más essa semana. Yeah, I understand that. Eu entendo isso. But our life is for His glory. Nossa vida é pela glória dEle. So that's why Romans chapter 14 Por isso Romanos capítulo 14 is going to say, if we live for Him. vai falar: se a gente vive por Ele. If we die, Se a gente morrer, we die for Him. a gente morre por Ele. It doesn't matter if we live or die. Não importa se a gente viver ou morrer. We belong to Him. A gente é para Ele. I A can gente be pertence a happy, Ele. I can be dying. Eu posso estar morrendo, eu posso estar Ah. feliz. My life is His. A minha vida é dele. I belong to Him. Eu pertenço a Ele. My citizenship is heaven. A minha cidadania é do céu. My citizenship is A heaven. minha cidadania é do céu. I'm not from here. Eu não sou daqui. I don't belong to any of these places. Eu não pertenço a nenhum desses lugares. I belong to Christ. Eu pertenço a Cristo. I belong to Eu Jesus pertenço Christ. a Jesus He is Cristo. my King. Ele He é is meu my rei. Savior. Ele é meu He is Salvador. my everything. Ele é meu tudo. His Não me mouth. preocupo I com want mais nada. them. Only Him. Only Only- you, Jesus. Só Ele, Only somente you, Jesus. Only you, Jesus. Somente Jesus, And I só will do você. whatever you want me to do. Eu fará tudo que o Because I Senhor quer que eu love you. faça. Porque eu te amo. And if you trust me to be here and Se to você bring me healing to this confia land e estar aqui, and ser to cura para pray essa for this terra land, e para orar para essa terra. Lord, here I am. Senhor, aqui estou. Anybody else can lift your hands Se right você now, pode levantar stand a sua up mão, and tem say, alguém que "Here pode I levantar e am, falar: Senhor, God. estou aqui. Here I am, E Lord." fala: Jesus, estou Can aqui. anybody stand up at your feet? Se você pode levantar say, no seu pé e "Lord, falar: here I Jesus, am. aqui estou. Here I am to pray for this Jesus, land. aqui estou para orar para essa terra. Here I am to raise a place of worship Jesus, to aqui you. estou para levantar um lugar de To adoração para o raise a Senhor. temple of worship to you, Para Jesus. levantar um templo de adoração Here para o I Senhor. am. Aqui estou, Here Jesus. I am. Aqui estou, Jesus. Here I am, Lord. Send me. Me manda, Senhor. Send Me me. envia, Senhor. Don't have to be anybody else. Just me. Just me. Não It's me, precisa ser Lord. mais ninguém, pode ser eu, Senhor. It's me, Lord. É eu, Senhor.
You can count on O me. Senhor pode contar comigo. Doesn't matter how much I suffer. Não importa o tanto que eu sofrer. Doesn't matter the price I had to pay. Não importa o preço que eu tenho que Doesn't pagar. matter how much I had to sacrifice, Lord. Não importa o tanto que eu preciso It brings sacrificar. pain to my heart, Se trazer dor para o meu coração. but I trust you. Mas eu confio, Senhor. I trust you. Eu confio no Senhor. And I know what I'm doing here, Eu sei Lord. o que eu estou fazendo aqui, Jesus. I know what I'm doing. Eu sei o que eu estou fazendo aqui, Jesus. So I want to pray for this land. Então a gente quer orar para essa terra. I want you to join together. E queremos orar juntos. Everybody that wants to come. Todo mundo que quer vir. Everybody that says, yes, Lord, here I am. Todo mundo que fala sim, Jesus, aqui I estou. want to call you guys Eu here in quero the te front. chamar aqui na frente. Here in the front, I want to call you guys. Eu quero chamar vocês aqui na frente. Come here with us. Vem aqui com a gente. Lord Jesus, Jesus, please, let's raise a voice of prayer in this place. vamos levantar um clamor de oração.